vamos dizer assim, um adepto até do catolicismo, que trabalha essa questão de culpa de uma forma muito profunda e trágica, né? Na verdade, a culpa não é dele, a culpa é do Estado americano, da República dos Estados Unidos da América. Foi Truman, né, que foi um dos presidentes mais cínicos e ordinários que aquela república teve, né, determinou, né, o uso da bomba atômica. A decisão foi dele, não foi de Oppenheimer, né? Então, eu acho que não caberia a esse personagem assumir essa culpa, né, pela morte de centenas de milhares de japoneses. E até de americanos também e do resto do mundo, né, porque a radiação atômica é isso daí. Agora, vocês percebam que 2 bilhões de dólares foram gastos nessa primeira experiência, né? E países como o Brasil nunca vão chegar a esse nível. Inclusive, a bomba atômica é proibida, né? A legislação brasileira, o nosso ordenamento constitucional, não autoriza o uso da energia atômica para fins bélicos, né? Então, e é uma questão altamente discutível, porque a energia atômica é altamente perigosa, insalubre, e a criação de rejeitos milhares de anos poluindo o planeta ou a região do nosso território brasileiro, né? Então, eu acho isso uma coisa bem curiosa. A única experiência mais avançada, o submarino atômico da Marinha Brasileira, não é para uso militar, é para uso mecânico, energia, motor. O que faria mover um submarino da nossa Marinha, né? Seria energia nuclear. Assim como as usinas lá de Angra e etc., né? É para complementar a existência, né? O uso pacífico sempre da energia, né? Da energia nuclear, né? Então, é, eu achei a interpretação do ator extraordinária. Eu acho que realmente ele foi merecedor do Oscar. Do Robert também, aquele coadjuvante, surpreendeu. Ele está bem, né, mudado, né? A maquiagem fez dele realmente um idoso, né? Então, são interpretações incríveis. Os outros também. Eu vi o nome na legenda, no letreiro de Kenneth Branagh. Não identifiquei quem era o personagem. Ele era Kenneth aquele Branagh, professor que quase comeu a maçã, aquele, então. que era o ídolo dele, que Ah, depois falou que ele chamou ele de Prometeu, o Niels Bohr. certo. Ora, ora. Isso, Niels Bohr. Exato, exato. Bom, é, a questão do Prometeu também, uma associação muito inteligente, né, muito criativa. É o personagem mais interessante para mim, inclusive, de toda a mitologia grega. Prometeu quer dizer aquele que pensa antes de agir. Ele tinha um irmão que chamava Epimeteu, aquele que age antes de agir, que é antes de pensar. Era totalmente contrário ao irmão, né? Prometeu realmente rouba não só o fogo, mas ele rouba também num churrasco que Zeus, o deus máximo, tinha promovido, ele rouba as melhores partes do churrasco e leva para os amigos e para ele. Zeus não o perdoou, mas também não o condenou. Só no roubo do fogo que Zeus não aceitou mais, né? E o condenou a um castigo eterno. Muitos autores associam Prometeu a Jesus Cristo, que sacrificou a si próprio, sabendo que o seu ato era condenável, mas mesmo assim fez em benefício dos homens. É uma associação um pouco fraca, mas, né, valeu, né, pela lembrança da importância de ambos, né, de Jesus e Prometeu, né? Então, eu vou assistir mais uma segunda ou, quem sabe, uma terceira, para captar mais coisas, né, do filme. Obrigado. Beleza, pai. Brigadão, que legal. Quem é o próximo? Eu nem sei o que comentar. Breno, pode falar. Opa, Só Cristiane também, depois. para Beleza. fazer opa. para fazer um contrabalanço com a apresentação do Nelson, que é o seguinte, eu queria falar, porque justamente eu queria falar sobre a, a, a estrutura narrativa do filme.
E a estrutura narrativa do filme, e assim, é um ponto muito sofisticado, porque, na verdade, o filme é o entrelaçamento, porque normalmente deveria ser um filme muito chato, porque É. são comissões em cima de comissões e comissões. Isso me lembra, inclusive, um filme, aliás, um filme brilhante agora falhou, é aquela do Spielberg, sobre aquela edição do jornal, sobre, você sabe, a edição do jornal sobre a coisa Ah, política. recente, The Post. Exatamente, que tem uma estrutura parecida, que assim é uma fusão são vários depoimentos. Então, e ao mesmo tempo, e as filmagens, você vê que muda a iluminação, muda as filmagens, a direção de atores é perfeita, e ao mesmo tempo, aqui, lembrando o seguinte, essa história de culpa, tudo isso para mim é conversa fiada. Na verdade, o filme tem um lado que eu acho que tem um financiamento americano para dourar a pílula, porque, na verdade, é o seguinte, existe a questão dos cientistas. É óbvio que por trás, eu lembrei, eu falei com o seu Nelson, esse filme, por trás dele, quem quiser completar um pouquinho, lembra do Kubrick, o filme Strangelove. Ah, É esse que está por trás do filme, onde toda a ciência nazista e todos os alemães, os grandes físicos europeus que acabam a Segunda Guerra Mundial vão embora para os Estados Unidos e desenvolve o avanço da física. E isso que é metade do filme, é isso, só que contado em episódios, até o governo americano forçar a barra para que se criasse uma bomba. E, ao mesmo tempo, aí eu só queria falar um minutinho, porque eu quero falar sobre o momento que nós estamos vivendo hoje em dia, que está aí nesse filme, igualzinho. Quer dizer, os americanos são um povo que tem o Eisenhower, quando foi embora do governo, denunciou no final do discurso, quando ele ele perdeu a eleição e passou, ele falou o seguinte: nós temos que prestar atenção na nossa nação, que existe um complexo militar que manda no povo. E, na verdade, nenhum, tanto democrata como republicano, ninguém manda nos Estados Unidos. É o complexo militar industrial que manda nos Estados Unidos, e é o mesmo que já está por trás desse filme o tempo inteiro. E é legal porque o filme tem várias alusões das pessoas dizendo isso, nós estamos sempre por trás, a gente está sempre botando gente na frente, a gente está sempre... É a mesma coisa o complexo industrial americano, e isso até hoje, que eles são um povo demente que há 400 anos faz guerra e que acha que é o xerife do mundo. Só que atualmente o mundo está escapando da mão deles e eles vão perder feio. Eu não vou sobreviver para ver isso, mas já estão na derrocada. Então eles fazem guerra no mundo inteiro. Então eles já têm essa mentalidade. Eles poderiam ter usado uma estratégia diferente com o Japão, mas enfim, chega. Eu não vou falar muito mais. Foi meio misturado, mas não faz mal, é isso mesmo. uhum. Boa lembrança do filme do Spielberg e também do filme do Spielberg também pega, né? O Liberty Valance, né? O Homem que Matou Facínora, né? Print the Legend, né? Mas ó, a coisa também dessa montagem, lembra do Griffith, História do Cinema, o primeiro filme de montagem paralela? O assassinato do Lincoln no teatro. E que foi feita a primeira vez essa coisa de montagem paralela. Cenários diferentes, as pessoas entrando no teatro, o Lincoln saindo de casa, o assassino saindo de casa, depois a coxia no teatro. Então, tipo, mostrando tudo ao mesmo tempo para Total. deixar a gente naquela ansiedade, né? E que 1912 ou Obrigado. 1915, eu acho que é esse filme, né? E Obrigado. a gente tem a mesma ansiedade, né? Com isso. E o personagem do Robert Downey Jr. também é fictício, né? É como se fosse uma Ainda bem que eu tentativa de ainda bem que eu alinhavar, mesmo. né, a Tá. narrativa, né? Tudo bom, mãe? Tudo, minha princesa, e você? Tudo jóia. Então Então, tá. eu Beijo. que Boa noite a todos.
Boa noite! Tchau. Tchau, tchau. Eu queria mostrar uma foto que eu botei no meu Facebook, porque bem na hora que o Oppenheim fala que ele tá com as mãos sujas de sangue, e claro, o Gary Oldman, era o Truman, entregou um lenço. Aí eu percebi que a sala oval foi feita igualzinho no museu dele que eu fui visitar em Missouri, que é Kansas, a minha sogra, minha ex-sogra era de lá, e me levou e ela falou, ela teve a pachorra de me falar que a bomba atômica salvou os irmãos dela de irem para a guerra. Enfim, ela ouviu que ela não queria naquele momento, teve que concordar comigo, lá, 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 lá. Só que logo depois de eu detonar ela, olha o que que eu acho na sala do Truman. Vou mostrar para vocês. Isso, tá vendo a sala oval? Tá vendo essa foto? Hum. Esse lado aqui é os irmãos Wright. Esse lado aqui, Santos Dumont. Ele tinha essa aquarela, essas 3 aquarelas do 14 bis na sala oval dos Estados Unidos. O Truman. E do que o Santos Dumont se matou mesmo? Né? Por ter contribuído com a guerra, né? Eu achei aquilo, eu falei, gente, essa vida real, esse imaginário tá muito louco, né? Enfim, aí eu compartilhei a foto da sala oval, a réplica da sala oval do Truman, tá lá no museu em Missouri. E ele sabia quem era o Santos Dumont. E ele sabia que o Santos Dumont era o inventor do avião, mas colocou ali os irmãos Wright. Sabe-se lá como ele justificava isso para os visitantes, né? Então, pronto. Agora a gente tem. Beleza. Obrigada, Breno. Agora é a Cristiane, depois o Zé, depois a Beth, depois a Silvia. Opa, boa noite, Lília. Boa noite a todos. Boa noite, Cristiane. Gente, Boa que noite. filmão, hein? É, é a terceira vez, na verdade, que eu vejo o filme Oppenheimer, né? E, nossa, tanto assim, terceira vez, não deixa de me encantar o filme. Eu, assim, eu... Ele me encanta, assim, não só pela parte do roteiro, que, assim, sensacional. Você pegar um livro biográfico, transformar ele para que não fique chato, ainda 3 horas, gente. É de se parabenizar. Mas a parte técnica também é o que eu fico mais impressionada. Os cortes, a montagem, tudo é uma coisa que, assim, quando eu vi da primeira vez, eu fiquei encantada. A primeira vez que eu vi foi no cinema, assim. E eu logo prestei atenção na edição. A edição foi uma coisa que me chamou muita atenção. Porque ela se conecta muito com a trilha, você fica muito imersivo, você fica querendo saber o que vai acontecer, você fica, nossa, mas o que está acontecendo? Querendo entender. Aí mostra um pouco do futuro, aí mostra um pouco do passado, aí tá um pouquinho no presente, mas aí volta pro passado de novo. Essa jogada que o Christopher Nolan ele fez, eu achei uma jogada muito boa. Porque assim, você fazer um filme de 3 horas e ainda prender o telespectador é difícil. Não é fácil. Então, eu acho Uhum. que ele conseguiu muito bem fazer isso e também escolher um bom elenco, né? O elenco também sensacional. E O assim, Fred eu. Mercury para salvar o show, né? O ator que fez o Fred Sim, sim, Mercury salvou o Oppenheimer. não, sim, sim, nossa. E, e assim, eu acho maneiro assim, até pra minha geração, assim, porque assim, quando lançou o filme, eu falava do filme assim pro pessoal, e o pessoal ficou assim, Oppenheimer? Que é Oppenheimer? Aí eu explicando, não, a bomba atômica, que não sei o quê. Aí a pessoa me olhando assim, ficando, gente, mas como assim? O que você tá falando? Aí eu, não, ó, vê aqui. Que assim, eu não sei como é que é a geração pra vocês, mas pelo menos a minha geração nunca se ligou muito com essas coisas assim de bomba e tal. A gente já, assim, meio que naturalizou um negócio desse. É até uma coisa muito ruim, porque na verdade é uma coisa muito pesada. Uma bomba capaz de destruir o mundo. E a gente normaliza isso como se fosse coisa mais normal. Mas eu acho que é um filme muito interessante, assim, até pra minha geração, tipo, uma acréscimo de, tipo, entender mais. Apesar de que tem a parte ficcional, né?
Eu acho que em si a mensagem, a passagem, a conexão que você faz com os personagens, eu acho que acrescenta pra gente. Eu acho uma forma até didática, assim, de estar conversando até pela essa questão de guerra. A gente também vivenciando nesse momento, né? E, e eu acho que, sim, eu acho que foi muito merecido também o Oscar que Didi ganhou que melhor filme. Então, acho que super merecido. É um filme que, assim, nossa, vi a terceira vez e agora me dá vontade de ver de novo. Só coisa boa de falar desse filme. Beleza. Beleza, Cris, obrigada. A Cris está com a gente aqui como estagiária do Cineclube pelos nossos projetos e em breve ela vai estar pensando aqui em mostras também junto com a gente. Legal. Fantástico. Falou. Empolgada para isso. Beleza, obrigada, Cris. Então, agora ela é estudante de cinema do Colégio Pedro II, do M. Falou. Então, agora a gente vai ter o Zé, depois a Beth, depois a Silvia, depois a Bárbara. Eu não estava inscrito, não, mas você me inscreveu, Ah, eu eu pensei que mordo a quando você fez isca. assim, você estava pedindo para ser inscrito. Não, não. Não, eu estou comendo aqui, então fiz algum gesto. Mas eu prometo que eu não vou ver esse filme de novo, né? Eu prefiro, por exemplo, um filme que ainda não foi feito, mas que certamente será feito, né? Que vai ser o Quem Matou Marielle, né? Ou algo parecido. Quem mandou matar Marielle? Eu acho que é um tema muito mais atual. Mas continua repetindo, né, que o cinema é um espelho, né, e nem sempre a imagem que a gente vê no espelho é muito bonita, né? A gente tem eu acho que o Breno quer dizer fazer uma parte, Não, não é, olha, Breno? é só porque você mencionou, entrou em São Paulo, semana que vem entra no Rio, um documentário chamado Morcego Negro Brasileiro sobre o PC Farias. Dizem que é Hum. espetacular, a narrativa é espetacular e mostra o intestino da corrupção do governo Collor. Eu só queria lembrar você, eu disse que é um filmaço, eu estou louco para que ele chegue aqui no Rio. Tá bom, chega. Legal. Ficaremos atentos. Mas voltando aí ao Oppenheimer, né? O seu aporte fundamental do complexo industrial militar americano, né? Eu acho que a gente é tragado por essa engrenagem que atinge a todo o mundo, não é só os americanos, né? O chamado povo americano, ou a cabeça consumidora americana, ela é mais um elo nessa cadeia de coisas. Quer dizer, o poder de consumo deles financia essa indústria, financia o cinema, né? E uma disputa industrial militar leva a achar que a maneira de conquistar a paz é matar 100 mil pessoas de uma vez. Então, é uma imbecilidade completa em que nós todos estamos envolvidos, né? É lamentável. Eu não pretendo ver esse filme de novo, não. Tá? Acho que tecnicamente deve ter sido realmente ótimo, as interpretações são fantásticas. Eu não daria Oscar para esse cara, que para mim esse papel não é papel para um ator ganhar Oscar, tinha outras coisas em mente, né? E eu sou muito mais favorável à fantasia mesmo, porque a realidade é muito difícil, né? Então, as criaturas lá da Emma Stone, né? E para mim o melhor filme do ano é o do Wim Wenders, o do japonês lá, que é o cara que diz tudo sem falar nada, pô, é maravilhoso. Dias Aquele filme, perfeitos. como é que chama aquele? Dias Perfeitos, para mim foi o filme do ano. Tá? Um beijo para todos.
Obrigada, Zé. Valeu. Obrigada, Breno. É verdade, eu vi a Beth Formagino falando. Então, agora é a Beth Câmara, depois a Silvia, depois a Bárbara. E depois a Vera. Bom, olá, boa noite. Obrigada, Lívia, pela oportunidade, que eu estava louca para assistir esse filme, não assisti aqui, por incrível que pareça, e eu gostei bastante. Eu acho que mereceu o Oscar, acho que eles acertaram, e a interpretação dele também achei, eu concordo com a Cristiane, né, que falou, e a atuação dele achei maravilhosa. E agora, aquelas cenas que apareciam em preto e branco, era do passado, é isso? Foi uma brincadeira. Na verdade, Hum. o passado já Isso foi considerado preto foi e meio que uma branco. brincadeira. Oi? Oi, Cris, quer falar? Não, não, eu só completando mesmo que foi uma brincadeira, que nem você falou. Isso. E porque ele usou negativos comuns da época, que se faziam esses registros, né? Os negativos dos jornalistas, né? E aí, então, ele Hum. usou o mesmo, a Kodak fabricou de novo 70 milímetros, né? Para poder fazer esse registro, né? Desse trial, que não é um tribunal, mas é um tribunal, enfim. E aí, a partir daquilo que eles assistiram, né? Do que eles tiveram. Aí ele quis fazer igualzinho, só que só ele sabia esse índice de realidade, né? Então virou uma brincadeira. Ah, tá. Então aquele preto e branco seria o passado, Não, ou não não? necessariamente, porque o passado e o presente ficam juntos. A gente vê o Robert Downey Jr. Contratando ele em preto e branco. Depois, no meio do filme, tem a cena do Einstein com ele colorida. Depois tem uma Hum. cena preto e branco. Então, tipo, não, não é o passado, né? Porque tudo é passado, né? Ah, Mas tá. ele faz essa coisa de montagem paralela, não só com os espaços, porque uma cena ela é num local, quando muda de local é outra cena. Mas como o Nolan adora brincar com física quântica, né, que tempo e espaço são a mesma coisa, é, a ideia de tempo é uma brincadeira, né, ali, porque na verdade a verdade, né, você precisaria ter ela cronologicamente, né, e é uma ficção. E aí, então, ele usa esses Mas artifícios, porque também o jornalista seria verdadeiro, mas também retomando, né? Se a lenda é melhor do Mas, que a verdade, print the legend, né? Então, mas é também uma dica que ele dá, que você tem um julgamento dele, né, que é em colorido, que é aquela coisa fajuta, feita pelo Strauss lá, e depois ele tem um julgamento posterior, que ele faz em branco e preto, que é a última coisa, que é que no fim é o Strauss que se dá mal nesse último, né? Então, é. quando isso é uma dica que ele está num ou no outro, ou num ou no outro também. Então, é bem interessante isso como dica. Ah, tá. né? E Então seria. repete a cena, às vezes, do ponto de vista ou da empatia, né? Então, primeiro a gente tem empatia com Strauss, depois a gente tem empatia com o Oppenheimer, né? Então, ele repete a cena, às vezes preto e branco, às vezes colorido, continuando, né? Ah, tá. Então é só uma questão estilística, né? De opção do diretor, do Nolan. E de linguagem também, né? Porque Hum. é muito difícil acompanhar os É, filmes do e, Nolan, não só pelo tempo, mas porque isso é uma linguagem, né? Então, tipo, talvez a geração da Cris, do pessoal mais para frente, vai estar mais habituado, né? A entender isso. Assim como a gente foi educado a entender que o passado era preto e branco, mas a realidade não é preto e branco, né? Enfim, Ah, e aí, então. É desse jeito, né? Essas ilusões que são criadas, né, para entender a história, para criar mais camadas de entendimento na história, né? tá. É, porque eu fiquei pensando por que desse preto e branco, né? Então foi só uma questão de escolha dele, mas não necessariamente de passado. Tá.
Bom, tudo bem, eu adorei o filme, eu achei muito bom. Eu tenho que ver novamente, também como seu pai. Eu acho que tem que ser visto outra vez, porque é muita informação, é muita coisa, mas eu achei que a academia acertou dessa É, vez, não. no meu É ponto de muito vista. normal esse sentimento que você sente de querer ver novamente o filme. Porque, por exemplo, eu assisti esse filme no cinema, diretão. E assim, no cinema, foi muito engraçado que quando eu vi, eu achei assim, pô, tá tudo bem, né? 3 horinhas. Gente, eu fui levantar, que dor de cabeça. Parecia que assim, parece que eu levei um soco. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que que aconteceu? Aí o meu irmão viu que eu tava meio mal, falou assim, tá tudo bem? Falou assim, acho que eu preciso refletir um pouquinho sobre o filme. Não, mas eu assistiria direto, nem teria tido para mim esse break aí, que, né, tudo bem, que foi uma questão, uma parada estratégica, mas eu achei que ele é muito envolvente. Nossa, você fica Sim, naquela ele é bem coisa. envolvente, muito envolvente. E é Então, curioso, né? Porque é um filme biográfico. Então, tinha essa é, questão bem interessante. Eu Olha não exatamente. sei se só. ainda tem no Netflix, mas é o meu favorito dele, que chama Inception. Eu acho que chama. Tem outro nome em português. Mas esse filme eu assisti no IMAX, no primeiro IMAX lá de Los Angeles. Depois do filme, eu fiquei tão nervosa também, Cris. Eu parei de fumar por 5 anos. Nossa. Nossa! Eu assisti outro filme do Nolan para me fazer parar de fumar. Parei de fumar por causa do filme. O filme, que é Gente! essa coisa de plantar uma ideia na cabeça, né? Eu plantei essa ideia, ou ele plantou essa ideia na minha cabeça. Eu fiquei 5 anos sem fumar por causa desse filme. Nossa. Que filme que foi? A Origem, chama A Origem. No, Ah, eu e aí acho tem a que eu vi. Marion Meu irmão Cotillard no já comentou comigo filme. sobre esse filme. Oi? Agora, O filme é muito O meu bom. A irmão já Origem, a comentou sobre Origem é esse um filme filme aí. muito bom. Muito bom. É um É filme muito bom. maravilhoso, né? Não, e tem a Marion Cotillard que tinha ganhado o Oscar para o Piaf, e toda vez que o Leonardo DiCaprio, que foi casado com ela, lembrava dela, eles estavam lá num sonho coletivo, né, com várias pessoas sonhando junto. Quando ela vinha, entrava no sonho, que era uma memória ruim, tudo, o mundo era destruído, que estava todo mundo junto. Então ele era um personagem perigoso para ser a sede do sonho coletivo, porque vinha a ex-mulher dele que se matou, né? E aí, só que para ela chegar, ficava tocando Je ne regrette rien, né? E aí ficava tocando a música da Piaf, ou seja, ele brinca com a realidade, né? Porque todo mundo conhecia ela pelo Piaf, e aí antes dela aparecer vinha a música do filme que deu o Oscar hum, para ela. Então, é uma coisa assim dele brincar com o imaginário de um quem é o diretor jeito. da Origem? Quem É, é o O diretor da Origem, Origem? Nolan. o Quem Christopher é? Então, Nolan. O deixa eu Nolan. falar Ah, uma coisa, só para fazer uma aproximação. Nesse filme de hoje, eu não sei se está claro para vocês, o Nolan trabalha com pequenos eixos temáticos. Assim, você tem a história dele na história devagarinho. A primeira metade do filme é física, é o avanço da física. Depois começa a questão, mas aí tem alguns eixos temáticos onde quando se pega um assunto, e aí ele pega esse assunto, ele vai para frente, passado, futuro, crítica, aí comentário, quem participa, como é que o governo, e aí ele muda para outro eixo temático, e ele vai exatamente isso que ele nesse filme ele já faz, ele trabalha ao longo dessas horas, por isso que ele prende a nossa atenção, porque de repente se você prestar só atenção no fluxo dos depoimentos, digamos assim, vou brincar, fazer uma imagem, cada 15 minutos você tem um fluxo de gente falando de coisa acontecendo, que forma uma coisa que você entende e acompanha. Aí, de repente, tem um salto, sai para outra que você entende e acompanha, e aquilo vai enchendo a sua cabeça. Ele está conversando com as suas sinapses, ele não está conversando com a realidade. Exatamente, quase Hum. exatamente, são as sinapses. E, inclusive, uma coisa metalinguística, né? Porque o que é aquela cidade, se não ele fazendo um set de gravação, né?
Oppenheimer, sempre a metalinguagem, né? O filme dentro do filme, ele sempre está fazendo é todo mundo junto fazendo o filme junto com ele, né? E aí a gente quase se sente parte. Ô, Breno, você falou de que filme? É Strange? Você citou um filme aí, é Strange? Não. Você lembra? O brasileiro é morcego. Não, mas não, ele falou um nome não. que estava. Eu até Não, Não, notei no aqui. nisso, Netflix. não, quando eu falei das. Não, eu fiz uma analogia com esse filme que ela falou, A Origem, onde também são sonhos, são níveis de coisa. Um Ah, nível, acontece um monte de coisa num nível, mas na verdade esse nível é um sonho. E aí É. começa tudo de novo, porque você tem um outro sonho, é outra não, realidade. mas E é o um do filme chama Kubrick A que você Origem. falou. A No Origem. Kubrick, É do Kubrick. é um filme do Kubrick chamado é, Doutor Strangelove ou Como Ah, Aprendi a Amar a Bomba. Isso. Doutor Strangelove, tá. É uma Não chama comédia Doutor muito. Fantástico em português? Doutor Fantástico, isso. Doutor Fantástico, você tem toda a razão. É do Strangelove em inglês. Tá bom. Recomendo muito que você vê o lado irônico e dessa parafernália americana. Beleza. Tá bom, obrigada. Obrigada, Beth, Breno, Silvia, depois Bárbara, depois Sim. Vera. Então, eu vi no cinema e agora vi de novo e realmente muita informação, muita informação. E tem muita informação que eu domino bem por ser de física, né? Mas eu acho que a maior parte das pessoas ouve aquilo, mas não chega, né, muito lá no fundo. E é muito impressionante na realidade, né? Eu acho que o domínio da tecnologia pela espécie humana, ela vai aumentando, né? E você, por exemplo, inventa uma tecnologia ótima, como uma faca, lâmina de metal. Então, ela é ótima para você trabalhar e é ótima para assassinar também. Então, toda tecnologia, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Então, aí acontece que tem a tecnologia nuclear, ela é uma tecnologia, se usada da maneira, se resolver ter realmente se pirar aí, resolverem realmente usar, então ela acaba com a espécie humana, né? Então não é uma coisa assim, porque isso vai para tudo, se estende muito. E eles não mostram isso. Eles não mostram, por exemplo, que os americanos muito loucos, 2 meses depois de já com o Japão se entregou, coisa e tal, 2 meses depois chega lá um navio com Marines e coisa e tal, chega em Hiroshima e Nagasaki, 2.000 caras vão e andam naquelas ruínas e vão olhar aquilo tudo. E depois, em menos de 2 anos, todos eles morrem. Porque é a coisa que eles não falam, né? A, os raios alfa, beta e gama, depois eles vão. O espaço todo fica radioativo. E a radiação não mata na hora, você nem percebe, mas ela vai te destruindo o DNA, então, e aí você não consegue mais fazer as moléculas do fígado, nem do coisa. Ele não conta que o organismo humano, a gente está o tempo todo reproduzindo nossas células. Então, tem células que a gente reproduz em um dia, em um mês, coisa e tal. O que mais demorado é 7 anos. Então, nós não temos nenhuma célula nesse momento que era nossa há 7 anos atrás, a não ser o cérebro que não troca. Tem coisa assim que a gente não sabe. Então, se você recebe radiação, você perde essa capacidade e vai acabando, né? Teve, inclusive, uma coisa ali na Universidade de Chicago, que é a que estava desenvolvendo, medindo como é que era a explosão, né, atômica, para ver se era essa coisa mesmo que exponencial ao cubo ou não, como é que você para, como é que não. E teve um cara lá, e meu pai estava trabalhando ali na porta, né, ele não entrou, como eu já contei, porque ele não podia, porque o Brasil não tinha entrado na guerra, e ele então mas teve um polonês que trabalhava com ele, que ele gostava muito, jovem, coisa e tal, e que ele salvou a universidade, salvou Chicago, salvou os Estados Unidos.
e ninguém conta essa história. Eu acho isso muito impressionante. Ele que estava lá dentro, se lembra, tem uma hora que eles falam que é o carbono que absorve os nêutrons para impedir que aquilo vá, né? Então eles estavam medindo o quanto, né? Então eles tinham os bastões de carbono e eles estavam ali com uma reação, né, do urânio explodindo devagarinho e quando bota o carbono lá, então absorve os nêutrons, então não explode, né? Aí quando tira o carbono ali vai de novo entrando, né, na coisa, e esse cara estava lá e ele conduzindo, bota para cá, botava lá, medindo, e de repente encrencou, travou a máquina que botava o carbono para dentro, não ia mais. Então começou aí ia explodir. E aí ele foi lá, não teve dúvida, ele foi lá e entrou pessoalmente e empurrou com a mão. Ele sabia que isso era a morte dele, né? Então nesse dia ele saiu super péssimo, coisa e tal, e não deu um mês, ele realmente morreu. E ele, uma semana depois, ele já estava completamente sem cabelos e completamente pálido, enrugado e coisa e tal. E o meu pai acompanhou essa história, mas ninguém nunca falou. Eu acho que deviam até fazer deveria ter um, né? Mas acho que ninguém, não sei, por algum motivo, não contam essa história. Então, eu acho dessa segunda vez que eu assisti, eu, claro, eu vi muito mais coisa que eu não tinha visto na primeira, como sempre, entendi mais, mas é um filme muito, muito, muito interessante, muito realmente, e está falando de uma coisa que precisava saber, só que eles não explicam muito, porque não é só uma questão de ser 20 toneladas, 20 mil toneladas ou 20 milhões de toneladas de TNT, é a questão da radiação. Essa é uma questão, né? Então, por que que fizeram tanto problema lá com essas, né? Como tem Angra 1 e Angra 2 lá que explodiu, coisa e tal. Então, você acaba, né? Como foi que aconteceu lá com o tsunami no Japão. Então, as próprias águas do mar, ali perto de onde teve o tsunami, é uma Uhum. coisa complicada. É uma coisa complicada. Os peixes, as coisas que estão ali, ninguém sabe muito. Enfim, então é mexer com uma coisa poderosa demais no sentido de que eles não explicam muito, eles não quem assiste aquilo fica bem impressionado com o poder, mas eles não falam do perigo da radiação, que é o pior. Porque o poder explodiu, explodiu, acabou, pronto, sei lá, detonou um pedaço, mas não é, e ele vai espalhando para o resto do mundo, né? E Então, como que os cientistas sobreviveram, né, naquele teste, né? É estranho, o próprio Oppenheim sobreviveu, né? E foi. e aquele foi um bem pequenininho e bem longe, né? E eles fizeram, parece enorme, mas era um negócio mesmo muito micro. E eles ficaram bem longe e tinha aquela máscara justamente para impedir que viesse a radiação, mas não prestou para alguns que estiveram lá, para alguns que tiveram e que foram logo em seguida para lá, porque eles, né, ficaram longe e não foram para o local, né? Mas teve gente que foi lá, porque eles não tinham essa ideia, não tinham essa clareza. Tá, sabe-se que muita gente morreu por causa disso depois. Ou ficou com câncer, ou ficou com essas coisas complicadas. Então, mas eles não mostram isso. É, né? É, Oppenheimer morreu com 63 anos. Muito jovem, é. Jovem, né? Talvez. é a É, Marie Curie, né? Que é a mãe da tabela periódica, né? Dos elementos radioativos, né? Dela morreu também de radiação, né? de radiação do rádio, né? Isso, Uhum. Pois é, exato. porque o pessoal não sabia, ela botou a mão, coisa e tal. Então, é isso mesmo. Mas, então, eu sinto falta de dar à luz isso, entendeu? De trazer isso para a consideração das pessoas. Chernobyl também, né? Parece que tem uma série na Então, Chernobyl, qual Netflix. foi o problema de Chernobyl? Não foi um negocinho assim à toa. O problema é a radiação.
Então, eles não falam disso, tá certo? Eles não chamam atenção para isso, para esse problema muito sério. Então, bom, é isso que eu queria falar. Eu gostei muito. Vou ter que me retirar daqui a pouquinho. Eu tenho que entregar uma coisa ainda hoje, mas eu não quis deixar de assistir, porque eu estava querendo assistir mais um pouco, que eu vi o debate também. Ah, Valeu. brigadão, Silvia, valeu, brigadão. Então agora é a Bárbara, depois a Vera, depois o Zé. Isso. Oi, tudo bem? Boa noite. Oba. Eu vou um pouco aí pela essa questão do... Começou com o Zé e também o Nelson, né, falou. Ele é um filme complicado para assistir. Eu acho que, infelizmente, Zé, para entender o filme, vai ter que ver umas 3 vezes esse filme. Esse aqui é o problema. É, Então, eu também concordo que o melhor filme, por enquanto, é um filme estrangeiro, que é o Dias Perfeitos, né? E sem falar nada, ele fala, né? Essa questão da guerra, ou a visão das guerras, a visão pelo americano, ela é uma visão de dominação do mundo, né? Então, se ele quer dominar o mundo, ele quer dominar a tecnologia da guerra, né? A partir da Segunda Guerra ali, a pergunta, então, era se a Itália já estava derrotada, se a Alemanha já estava derrotada, e se o Japão não queria se render. Eu já vi muitas interpretações da Segunda Guerra, por que que o Japão não se renderia. E não é só porque o Japão era fascista ou queria dominar o resto do mundo, etc, etc. É porque tinha uma interpretação cultural e religiosa de que o imperador era um soberano divino, ele não era um cara da terra, né? E o japonês, então, seria uma interpretação dele ser acima do restante da humanidade, mas bastante diferente da interpretação nazista da pureza da raça ou das outras coisas. E só cercar o Japão e não deixar ele sair de lá acabava com a guerra. Então, a pergunta que se fez, né, durante muito tempo foi se a bomba atômica era necessária ser jogada para um país que já estava isolado. Todos os seus aliados já estavam isolados. E os conflitos iam continuar durante algum tempo. A França é expulsa, só 9 anos depois, a França é expulsa do Vietnã. O Vietnã expulsa a França em 54 e os Estados Unidos entra e perde em 67, 68, não me lembro mais, quando é que teve a tomada do Vietcong para o restante do país. A Guerra da Coreia também foi ali na década de 50, né? Onde as duas Coreias se rompem. E foi a guerra de confronto entre o domínio americano, a separação de Berlim, né? Cercada tem alguns filmes, eu falei desse filme, botei depois o filme no pós-guerra em Berlim, de um assassino em série, que mostrava os 3 áreas: a área soviética, a área americana e a área inglesa, francesa, etc., ali, que ficava ali no meio do caminho, em Berlim, né? Então, essa guerra que acabou ali em 45, teve uma bomba atômica, ela só vai acabar em 1970, quando acaba a Guerra do Vietnã. E aí começam a eclodir as outras guerras. A Guerra do Oriente Médio, né? A guerra a continuada de 48, né? A tomada de 48, a entrada de Israel. Então, essa sequência de guerras não teve o uso da bomba atômica. Pelo menos na Ucrânia agora, já o Putin diz que talvez use uma mini bomba atômica, não sei o quê, o que é uma loucura. Aquela dúvida teórica
se o processo, né, nuclear iria continuar para o restante do mundo, né? Aquela foi uma dúvida teórica concreta. Mas aí eu entro para o outro lado. E nesse lado da guerra, da definição da guerra, que é depois da definição, o gabinete do Eisenhower, ou o gabinete do Churchill, o gabinete do Stalin, ou o gabinete do Netanyahu agora, o gabinete do Putin, são gabinetes de guerra. Eles só pensam na guerra. Eles não foram montados para como que eu vou fazer a paz e cooperar. Eles entram para matar. Então, essa é a dúvida. E eles colocam uma questão política ali na hora do gabinete, na hora que é a negativa do famoso Strauss ali, né? O Strauss, como ele fala. Quem é que é o senador que lidera a oposição? Era o Kennedy. Tá certo? O cara que vem a ser o presidente, que depois é o presidente da Guerra Fria, e é morto pelo aparato de guerra americano, dentro do seu país. Né? Então, aquilo ali, para mim, foi... Quando o cara falou no Kennedy, eu pensei na guerra, na tomada de Cuba, com as coisas com a União Soviética colocando os mísseis ali em Cuba, e o Kennedy, jovem, era o senador Júnior, que levanta uma questão, né, dizendo da guerra, e é ele que protagoniza a guerra depois. Né? Então, esse é o ponto de vista político, não sei o quê. Do ponto de vista técnico, para quem trabalhou com saúde e vê algumas outras coisas aí, a falta de cooperação científica mundial ocorreu por causa da guerra mesmo. E ali teve a grande diferença do uso da ciência em prol da humanidade ou em prol dos seus interesses particulares. Os cientistas alemães se venderam para o terror, para o assassino, para o homicídio, descobrem a forma de matar melhor, descobrem a forma de dominar melhor, descobrem o telégrafo, descobrem um monte de coisas. A máquina de guerra deles foi a origem do processo científico dos caras. Diferente do que aconteceu agora na Covid. Né? A Covid, o chinês pega o vírus lá que ele isolou em dezembro de 2019, em janeiro de 2020, tinham mais de 200 instituições, eram 220, eu acho, instituições cadastradas no mundo em janeiro de 2020, já com o vírus isolado e entregue pelo chinês. Por mais que a gente pense que isso não aconteceu, isso aconteceu. Né? Então, essa cooperação antes da guerra, você vê que o cara pergunta para ele, não, você falou, você conhece, já viu o trabalho do professor tal? Aí ele falou, não, eu vi o trabalho, mas eu tive com ele. Eu fui lá ver o trabalho do sujeito. Ele veio aos Estados Unidos. Essa circulação ali, na década de 30 e 40, aconteceu. Né? E era uma esperança para a humanidade. Aí a esperança vai para uma bomba atômica que rompem com todos eles, e um se chama de traidor e o outro se chama de sanguinolento. O que é sanguinolento? Mas esse tipo de cooperação científica existiu. Ali foram criadas as bases. Logo depois da Segunda Guerra, o que acontece? Acontece a ONU, acontece a Organização Mundial da Saúde, acontecem os grandes encontros científicos de novo, que já tinha acontecido no final da Primeira Guerra e que foi perdida por uma ideologia fascista, que foi a Alemanha tentando dominar o mundo. Né? Mas isso foi um ciclo, né? Que eu espero que agora seja retomado para o bem. E aí, como a Beth estava falando, né? e a Sílvia, né? Você não tem o uso pacífico de uma tecnologia. Você não está sabendo usar pacificamente a energia nuclear para o bem da humanidade. Mas a gente tem o uso nuclear em todos os momentos. Quantos exames médicos a gente já fez com
com a base da energia nuclear, né? Quanta energia elétrica e outro tipo de energia mecânica e etc. a gente pode usar com ela. Ah, é uma energia suja que a gente ainda não conseguiu ver os resíduos e jogar fora? É, né? Mas ela tem outros usos, como um avião. Eu vou procurar isso, Lília. Aquela foto ali, eu acho que é uma montagem, aquilo ali. A foto lá do Santos Dumont, né? O cara descobre, consegue levantar do rio e os caras usam o avião para matar, né? Mas hoje o avião está aí, o avião já chegamos à Lua, já mandamos satélites para tudo quanto é lado, já mandamos sondas, e agora a melhor coisa do mundo foi o telescópio aí, né? O último telescópio que está desvendando a coisa do universo, né? Mas só por cooperação. Hoje a Estação Espacial Internacional é de cooperação, os chineses, os russos e os americanos, ingleses, até da África do Sul já foi, né? Então, eu acho que só assim, pensando assim. Então, o filme a gente pode dar um crédito dizendo, olha, ele botou alguma coisa na orelha das pessoas, uma pulga atrás da orelha, dizendo, olha, pode ser que essa energia e toda essa cooperação científica venha para o bem da humanidade. E eram Isso. dois caras lindos, né? O Einstein e o Oppenheimer são duas pessoas assim, interessantíssimas, né? Ok. Exato. Obrigada, Tonico. Nossa, ó, voltando então, Los Angeles é a cidade mais chata do mundo. Tem comida de tudo quanto é tipo, enfim, tem um monte de ícones, tem as estrelinhas lá no chão, no centro, detonado. Mas o que tem de mais legal naquela cidade é um museu que aparece no Juventude Transviada, Rebel Without a Cause, que acontece aquela cena final, né, com James Dean. Aquele museu, ele é uma história da tecnologia até ela virar doméstica. Então ele coloca o Tesla, coloca o Wi-Fi, o infravermelho, tudo isso para até virar micro-ondas, como que foi usado para o espaço e para a guerra. E eles têm total consciência e falam isso. Claro que na época do Jameson não era assim, mas a curadoria, quando eu fui lá em 2006 e até 2011, falava isso, que era um dos meus lugares favoritos de lá, né? Que falava que toda ciência, todo esforço econômico para o desenvolvimento da ciência, infelizmente era para a Guerra Fria, corrida do espaço, ou para a guerra mesmo aqui, né? Então, poder, até ele virar doméstico, até ele salvar vidas, né? Então, é uma... E são elementos, claro, Hollywood, né? Assim, é, sabe, assim, tipo, não os legítimos, mas, tipo, uma reconstrução daquilo que era feito, né? Então, tem a bomba atômica, tem a coisinha de madeira ali também, né? A coisinha de madeira que levava ogiva, né? Com um negocinho de couro abotoando, assim, o negócio, né? Então, esse museu é muito legal, é muito crítico, né? Como é Parece que ele até um chama, Lívia? cinismo, Você mas sabe? Você lembra? Como é que chama o é museu? é um museu, é no Griffith Park. Eu esqueci o nome, eu vou botar lá. Deve Ah, ter tá a bom. visitação online hoje em dia, né? É o Museu da Uhum, Ciência, que é legal. o museu que fica lá em cima do lado das letrinhas de Hollywood, né? Ah, tá. Isso. Agora, então, é a Vera, depois o Zé. Vai? Obrigada, Tonico. Eu não sei se a Bárbara queria falar também. Ah, sim. Bárbara, Eu quer falar? Eu me animei para falar, mas eu falo depois, não tem problema. Fala aí, pode falar. Você já está aí. Não, é porque o que me fez pensar também é esse macartismo, né? Essa perseguição contra os comunistas, e como isso está valendo agora, né? Quer dizer, eles trazem de volta isso, num momento que o comunismo está sendo de novo Vodka. utilizado para
para o retrocesso, né? Para usar como a razão, o bode expiatório, como disse o Antônio, para o retrocesso, né? E como isso é forte, né? E assim, como que nos Estados Unidos, na verdade, tinha sim um partido comunista muito organizado, né? Tinha um partido trotskista muito organizado. Eles tinham uma organização que estava muito ligada também à cultura, né? A academia e a cultura, né? É isso. Uhum. É. Exato. É. Valeu, Bárbara. É isso mesmo, né? Os comunistas eram, enfim, quem estudava, né? Era isso, né? Ser de direita é fácil, é só não estudar. Enfim. Então, agora é a Vera, depois o Zé. Primeira coisa que eu queria falar é que, concordando ali com a Cristiane, a questão da história. O que eu vejo muito de importante nesse filme é que traz realmente um fato histórico que, como ela falou, ninguém mais sabe quem foi o Oppenheimer. Então, é importantíssimo nesse sentido. Eu me lembro que na década de 60, eu ainda era bem jovem, criança e tal, eu vi numa manchete, uma revista Manchete, uma coisa assim, Oppenheimer. Eu não sei se ele ainda estava vivo ou morto já, não sei que ano que ele morreu, mas aí falando dele, falando que ele acho que já tinha morrido, ou talvez há pouco tempo, não sei. Falando que ele tinha ficado muito deprimido porque é, a bomba atômica e no final como ficou sendo usada e tal. Isso sempre eu li isso há muitos anos, eu tinha isso na cabeça. O que eu acho que o filme mostra e denuncia, de certa forma, aquilo que o Breno falou, esse estado militarista, mas só que o filme, ele fulaniza um pouco, né? Ah, não, foi o Strauss que estava com raiva dele. Não é isso, gente. Vamos combinar, né? Ninguém sabe. Tá, isso pode ter acontecido, eu não estou falando que não aconteceu, mas o que estava acontecendo é que o Oppenheimer estava denunciando a coisa do Estado militarista, que ele não queria, ele várias vezes falou, não, isso aí tem que ser uma colaboração, os russos são nossos aliados. Por mais que, claro, que tinha Guerra Fria, que tinha uma questão com os russos e tudo, não estou falando que os russos eram bonzinhos, nem que o comunismo era maravilhoso, não, não é isso, mas a questão que ele colocava era isso, da colaboração científica, de que realmente essa teria que ser uma forma de parar a corrida armamentista e não explodir a corrida. E ele começou a falar disso, pelo que eu entendi no filme, ele defendia politicamente isso. E foi isso que incomodou, de verdade. Até que ponto, né, tudo bem, o Strauss pode ter também estava com raiva, ressentido, não sei o quê, aí juntou as duas coisas. Mas o que, na verdade, o filme, de alguma forma, ele não denuncia claramente, mas ele vai acaba mostrando. É que isso, ele estava ali falando de uma coisa que não interessava ao governo americano, né? Tinha toda essa questão anticomunista, e hoje eu gostei muito de ver o filme de novo, porque realmente é um filme que tem muita coisa, eu não lembrava assim todo o encadeamento, e eu veria até mais uma vez, tá? Porque eu acho que tem muitos detalhes. Não, sério. Assim, mas tem isso, ele não e mostra de alguma forma, não contundentemente, né? Acabou ficando mais, o Strauss estava com raiva, com ressentimento, mas não é isso, gente. Era o governo, como eles fizeram uma perseguição desgraçada com todos os artistas, todos os políticos, todo mundo que tinha que protestava qualquer coisa, que tinha qualquer sinal de protesto, como fizeram com o John Lennon, como fizeram com um monte de gente, como mataram o Kennedy por causa do apartheid.
Então, realmente é um Estado de uma violência, né? E que não é só o Estado americano, o russo também é. O Putin não é nenhuma flor que se cheire, e eles matam mesmo e nem discute, né? Que a gente sabe disso. Mas, quer dizer, o que eu relacionei hoje, antes até de tarde, eu estava pensando, uma coisa da Marielle, é que, assim, é claro que qual era o pretexto? Eles acharam que ia matar a Marielle, ia dar uma certa confusão, mas que ia passar, que não ia ficar, não ia render essa coisa toda que rendeu. Porque, na verdade, ainda existe, e existe essa coisa de usar o comunismo para, né, para justificar, né, outras coisas, né? Então, assim, não, na verdade, ela estava ali enfrentando a milícia e tinha a possibilidade de sair a senadora que ia bater de frente com o Flávio Bolsonaro. Aí diz, não, aí matou, não, matou. Aí fica, não, porque ela era comunista, porque ela era esquerdista, porque ela era gay, porque ela... Entendeu? Tenta destruir a imagem da pessoa baseado nessas coisas. Né? Que é o que o filme faz também. Eles não levaram ele para um tribunal para prender, mas eles levaram a um tribunal para desmoralizar, para colocar ele como não confiável. Mas por quê? Porque ele estava denunciando essa questão, entendeu? Então, é bem assustador, e só para fechar também, que é a mesma coisa que está acontecendo agora com Netanyahu, é isso, o Estado americano ali, é o interesse deles, eles jogaram aquelas bombas lá em Hiroshima e Nagasaki do jeito que eles quiseram, então, o Oppenheimer não pretendia que fosse uma coisa nessas proporções, né? E não importa, ia matar gente do mesmo jeito, mas ele ele se deixou seduzir, claro, ele ficou ali, naquela posição de poder, um cientista que pode pesquisar tudo e pode fazer o que bem entender. Claro que ele se deixou de seduzir, claro. Mas, assim, não estou também livrando a cara dele, não. Mas, assim, ele não tinha toda aquela ganância que o Estado americano tinha com relação a tudo isso. E agora, mas assim, não tem ilusão, não tem ilusão, eles não vão parar. Eles não vão parar. Eu não tenho ilusão quanto a isso. Basta ver o que eles estão fazendo lá em Gaza, e aí qualquer coisa que você fala, não, é antissemitismo, não, porque não sei o quê, vem uns argumentos que não são argumentos de nada. Por outro lado, por outro lado, como foi a Silvia, né, que falou que ela já saiu. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela é física e ela trabalhou, ela defende muito o uso da energia nuclear, porque tem muitos usos mesmo. Assim, na questão da saúde, é claro que se tiver um acidente, não sei o quê, vai, é uma coisa de muito perigo, né? Mas tem muitos usos benéficos que podem ser desenvolvidos e são, e a gente usa e nem sabe que aquilo tem a ver com energia nuclear, né? É aquela coisa, a radioatividade realmente é perigoso, né? Mas, assim, eu acho que não que a vida não é maniqueísta, né? Ela vai por onde dá para ir. E realmente o mundo é dominado por esses estados bélicos e terríveis, tipo a Rússia, tipo os Estados Unidos. Os dois são igualmente terríveis, não acho, sabe? Talvez a Rússia seja até um pouco pior, a gente não sabe o que rola lá dentro. Mas que, de qualquer forma, usam essa coisa do comunismo para justificar. A Rússia não é mais comunista. Para justificar o que não tem justificativa, né? Que é a sede de poder, que é o Estado bélico, essa coisa militar, que eles exportaram para cá, né? Eles ficam tentando exportar para cá e dominar o Estado através dessa coisa bélica, que é muito assustador, realmente, é muito assustador.
Mas Tanto que é o, bom que ele levanta tudo isso, levanta toda essa poeira radioativa aí para a gente discutir, né? eu estava procurando aqui a cena, na hora que ele tá lá sofrendo, que sabe que a amante, né, a primeira namorada dele se matou, ele fala que encontraram tal coisa no sangue dela. E aí é muito sutil, a gente vê uma mão com uma luva preta Hum. matando ela ou E fazendo a Afogando autópsia, ela. né? isso. Quando eu vi, é que agora, hoje eu não reparei tanto, mas quando eu vi da primeira vez aqui com o Otávio, a gente viu isso. A gente reparou nisso, que alguém podia estar matando ela ali. Estava matando ela, ou seja, eles mataram comunistas também, né, no país deles, né, não só, mas ela parecia ser latina ou, enfim, né, ela era muito independente e aí então não teve alarde, né, não teve nenhuma denúncia e era para ela, porque se ela fosse testemunhar, ela ia salvar o Oppenheimer, né? E o cara queria provar que ele era filiado ao Partido Comunista, né? Então, a morte dela é igual à morte dos japoneses, né? Efeitos colaterais, né? É, é. O filme é bom, tem muita coisa mesmo. Agora, acaba sendo aquele filmão, né? Hollywoodiano e tal. É, mas valeu, Vera. Se arrependem, né? Eles não se arrependem, eles acham que ficam tentando passar essa versão que o Japão não ia se render. O Japão não ia se render, o Japão podia negociar uma rendição. É óbvio que eles iam se render. E aquilo ali foi justificativa, né? Foi uma justificativa idiota. Muita coisa, conversa mole É, para. é verdade. Tem um documentário lindo, maravilhoso, fortíssimo. Davis, ai, Mike Davis, não lembro o nome do diretor, o Breno deve lembrar, que tem uma cena de um pai vietnamita que perdeu a filhinha, aí ele fala assim para a câmera, com o casaquinho dela na mão, assim, fala: o que que o presidente dos Estados Unidos, por que que ele mandou matar minha filha? O que que ela poderia fazer para ele? Né? Assim, aí ele fica lá chorando, aí depois ele volta para a câmera e fala: vocês vêm aqui, jogam bomba e depois vêm filmar. É, Sabe assim, até a boa intenção, porque esse documentário só foi feito quando a guerra já estava no fim, né? Enfim, e também tem essa coisa, né, de só aderir, né? O cinema só adere, né? Ou sei lá, né? A distribuição ou a permissão, mas o filme só foi feito quando a guerra já estava no fim e o público, os americanos completamente contra, não por dó da menininha que é dona do casaco lá da filha do rapazinho, não é por isso, não. Eles estavam achando que o governo estava gastando muito dinheiro com a guerra e eles estavam numa pobreza terrível, né? Então final dos anos 70. Então era final, não, começo dos anos 70, né? E aí era uma contradição muito grande, né? A, a, a empatia, né, dos americanos em relação à bomba ou ao outro, né? O outro lado é sempre numa daquilo que atinge eles. Por exemplo, eu perguntava, mas por que que os protestantes, por que os protestantes assumem Israel e assumem a pauta judaica, porque eles fazem qualquer um ser inimigo deles. E por que que os judeus têm essa proteção deles? Ainda bem, mas por quê? Aí falou, porque eles um dia vão se arrepender e vão descobrir que Jesus Cristo é o Salvador. canalha! Isso é a canalice do tamanho de um Esse é o vídeo de bonde. um pastor, hein, americano protestante. Canalha, canalha. Não vem que não tem. Isso é canalice. O filme que eu mais gosto de guerra é Apocalipse Now. Apocalipse Now é o meu filme. Realmente não deixa nenhuma dúvida. Ô, louco. A gente
né, inclusive. É maravilhoso. Mas o Zé estava querendo falar uma coisinha. O que Isso, era, Zé? eu esqueci, tem o Zé, desculpa. Não, eu estava quase dormindo já aqui, porque Desculpa, Zé. estão muito animados com essa conversa. Eu só queria me esclarecer de uma coisa. Ô, Lília, eu tive a impressão que no grupo do Cineclube, quando a gente andou discutindo, pessoas deram ideias de programação, ou estava se falando da cerimônia do Oscar, eu tive a impressão que você não queria ver esse filme. Ou Não, você disse alguma coisa assim? Ou você não gosta do Christopher Nolan? Ou o quê? não, eu adoro ele, mas eu não queria Ah, ver o filme porque eu achava que era muito chapa branca. E aí, sim, por depois isso. que eu vi o. É, mas eu entendi dar essa manifestação, né? Vendo de novo, E eu você acho acha que você confirmou a sua impressão? Ele é chapa branca? Confirmei, confirmei Eu também total. acho. Eu acho que ele é menos totalmente chapa branca, então, assim, né? quer dizer, ele não é ruim. Ele levanta a poeira de várias coisas, gente, pelo amor de Deus. Eu Mas também. eu acho que tem uma questão que a gente às vezes esquece. Como ele é um filme americano, feito no ambiente de lá, etc. e tal, eles têm uma carga histórica de sentimentos com relação a essa confusão toda. Exato, Né? Com relação a ter criado a bomba, a cabeça da civilização americana se reflete nessas obras de arte. Mas o cinema, em particular Hollywood, eu já não sei mais se esse filme se define como Hollywood ou não, mas é um instrumento de realimentação da Claro, política, da cabeça política da população claro. americana. Né? Então, tudo isso está dentro do mesmo contexto. Né? Mas, Então, quando mas aparece um cara um pouquinho diferente, um Guillermo del Toro, ou esse cara que faz o filme da Emma Stone, etc. e tal, ou os coreanos lá, fica muito mais interessante, porque essa realimentação contínua dessa questão americana de discussão de supremacia, de militar, de não sei o quê, para mim já não dá mais. Né? Então, eu só queria contar uma coisinha, tá? Pena que a Silvia saiu. O meu avô, ele foi pioneiro da radiologia dental no Rio de Janeiro. Tá? Ele montou um dos primeiros gabinetes de fazer radiografia de dente, etc. e tal. Lá pelos anos 30 e pouco. Ele Puxa, chegou a ter aula com a Madame Curie. Né? olha, Ela, inclusive, veio ao Rio. Né? Mas ele chegou a ter um teretetê lá. E o meu avô, em 1970, quer dizer, 30 e poucos anos depois de ter sido esse pioneiro, né, morreu disso. Ele teve nossa. queimaduras provocadas pelo raio-x, porque no início ele não tinha a menor noção dos perigos. E sabe quando o dentista manda você segurar aquela chapinha? Ele mesmo segurava com o dedo dele, né? E tomava Putz. 20 bombadas de raio-x todo dia. Né? Morreu nossa, disso. Né? Para nossa, o gente. progresso da ciência e da medicina.